Os olhos do Brasil voltados para Brasília numa semana decisiva. A Larissa conta pra gente quais os temas do programa de hoje. Pois é, Iago, a gente ficou de olhos bem abertos para tudo que estava rolando por lá desde o começo da semana. E olha, haja coração. A gente vai conversar com o advogado criminalista Anderson Lopes sobre a votação do STF que manteve o cárcere político de Lula. Já na Câmara, teve sabatina com o jornalista Glenn, que estava trazendo à tona a verdade sobre Moro e Dallagnol. E também teve o relatório da Previdência, que permanecem os retrocessos e a perda de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. A gente lembra que esse podcast é feito pra você, com as notícias mais importantes da semana. Então, companheiro e companheira, se você tá gostando, siga nosso programa na plataforma que você mais gosta pra ser avisado sempre que a gente subir um episódio novo. Sempre nas sextas-feiras, hein? Com o Iago Vinícius. E também com Larissa Sampaio. O Semana 13 de hoje começa agora. O Brasil só vai melhorar com Lula livre, com sua condenação anulada e com o povo lutando. O Supremo Tribunal Federal votou nesta terça, dia 25, um pedido de habeas corpus e uma liminar que poderia encerrar a prisão política do presidente Lula. A gente, que acredita na justiça e na democracia, pensou que as arbitrariedades contra Lula seriam revistas. Ainda mais depois das denúncias do Intercept, que só provaram que Moro tinha lado ao julgar os processos do presidente. Mas a segunda turma do STF optou por não julgar a suspeição do juiz neste momento. Vossa Excelência tem razão em dizer que o juiz Sérgio Moro não era um juiz, não era imparcial, que o juiz Sérgio Moro era o chefe. E Vossa Excelência também disse que não tem paralelo no mundo, no seu conhecimento, que um juiz atue assim. E não tem também no país de sua origem, os Estados Unidos, que o juiz Sérgio Moro gosta tanto. Aliás, está lá hoje, está lá numa agenda semi-clandestina. Ele não deu detalhes da agenda. Ele foi fazer visitas a instituições de investigação e de inteligência sem dizer o que foi fazer e com quem falar. Será que ele foi fazer essas visitas numa reação às suas publicações? Sobre a decisão do STF, que pode voltar a julgar o habeas corpus somente no segundo semestre depois do recesso, e sobre a suspeição de Moro, pedida desde dezembro do ano passado, o Iago conversa agora com o criminalista Anderson Lopes. Anderson, muito obrigado por conversar conosco. Prazer é meu, Iago. Bem, para quem está ouvindo entender melhor o que é um pedido de suspeição, eu queria pedir para que o senhor explicasse um pouco para a gente no que consiste um pedido como esse. Tá, vamos lá. A lei ela não diz textualmente o que é suspeição, para a gente ter uma clareza no conceito, mas ela estabelece algumas situações nas quais o juiz deve espontaneamente se declarar suspeito, mesmo sem provocação das partes. Caso ele não faça isso, as partes podem recusar esse juiz, podem alegar que ele está num estado de suspeição. O Código de Processo Penal coloca algumas dessas situações, quando, por exemplo, o juiz ele é amigo íntimo ou inimigo de alguma das partes. Quando, por exemplo, o juiz também tem aconselhado alguma das partes, seja a acusação ou a defesa, nessas situações a lei diz que ele deve se declarar suspeito. Ele não fazendo isso, a parte pode questionar a sua atuação no processo, né? Uma questão interessante também que tem relação com esse tema é que na Europa isso é muito discutido já há algumas décadas e a Corte Europeia de Direitos Humanos já há mais ou menos 30 ou 40 anos estabeleceu uma jurisprudência, um entendimento de que não basta o juiz ser imparcial nos atos em que ele pratica ao longo do processo. Ele deve dar mostras dessa imparcialidade, né? Objetivamente na sua atuação, na maneira como ele se porta perante a sociedade, ele deve demonstrar que não há qualquer elemento para colocar em dúvida a sua atuação, a sua imparcialidade. Então, mesmo em situações nas quais aparentemente um juiz não tem atuado de maneira parcial, a Corte Europeia de Direitos Humanos reconhece a nulidade de processo se havia elementos externos, demonstrações, por exemplo, públicas de um juiz, que colocavam em dúvida essa imparcialidade dele. Então, é interessante a gente observar que a nossa lei ela ainda é tímida em relação a esse tema. Se a gente for pegar o que as cortes de países democráticos, de democracias consolidadas, dizem a respeito desse tema, são até mais rigorosos, né?
a lei brasileira. Agora, é importante dizer também que o habeas corpus com pedido de suspeição do Moro, que seria julgado na terça pelo STF, não foi? Foi feito muito antes do vazamento das mensagens publicadas pelo Intercept, que comprovaram a relação ilegal do então juiz com o procurador da Lava Jato, que é o Deltan Dallagnol. Isso. O habeas corpus por si só já seria suficiente para o STF reconhecer a suspeição, reconhecer que não houve uma atuação imparcial do ex-juiz Sérgio Moro enquanto juiz do caso chamado Triplex, né? Quando a defesa do ex-presidente Lula apresentou esse habeas corpus em novembro do ano passado, ela já tinha apontado objetivamente uma série de situações nas quais o ex-juiz atuou de maneira parcial ou atuou de maneira a colocar em sérias dúvidas a sua imparcialidade para conduzir o caso, e já eram situações suficientes para ele ser afastado. Vou, assim, só apontar a título ilustrativo, né? Quando ele, por exemplo, decretou a condução coercitiva do ex-presidente, mesmo não sendo o caso de condução coercitiva, né, era uma hipótese que não cabia essa medida, ele demonstrou naquela decisão um viés parcial muito claro, né? Aquela medida de condução coercitiva tinha muito mais um aspecto midiático do que uma questão jurídica, porque o ex-presidente, e isso é público e notório, jamais tinha se negado a comparecer perante qualquer autoridade para prestar esclarecimentos. Um outro evento que também demonstra essa quebra da imparcialidade foi quando houve o levantamento do sigilo de interceptações telefônicas contra o ex-presidente Lula, seus familiares e até mesmo seus advogados. Houve até a situação em que o telefone do ramal, tronco do escritório de advocacia que defende o ex-presidente foi interceptado. Então, isso é totalmente incomum. Por mais que a gente no dia a dia observe a atuação de alguns juízes rigorosos, mesmo para um juiz rigoroso isso é inadmissível, não ultrapassa o limite do razoável, a demonstrar que havia uma parcialidade na atuação do doutor Sérgio Moro. Agora, doutor, todo mundo sabe que Lula é inocente e o único resultado compatível para uma pessoa que não cometeu crime é a sua liberdade. Mas como ele já está há quase 450 dias na prisão, nessa prisão injusta, a progressão de pena é algo ainda a ser analisado? Pelo menos para dar uma condição um pouco mais digna para ele? Essa é uma questão muito, muito delicada para o advogado, porque para quem está preso de maneira injusta, a única solução, o único resultado possível é a liberdade com a absolvição, certo? Mas o advogado sempre deve fazer uma análise técnica. E se ele vislumbra alguma medida que pode, de imediato, trazer o seu cliente à liberdade, mas ainda não é a solução final no sentido de que ele seja absolvido e reconhecido em procedência da acusação, o advogado tem que tentar. E já foi tomada uma medida nesse sentido, né? A defesa do ex-presidente apresentou um pedido de progressão ao STJ e isso está pendente de ser analisado. Existe aí uma divergência, porque grande parte dos estudiosos vão dizer o seguinte, que essa progressão de regime poderia acontecer em setembro, por conta do cálculo do sexto da pena que foi aplicada, né? Daria mais ou menos entre 15 e 30 de setembro o tempo suficiente para ele poder fazer progressão de regime, do regime semiaberto. Teria que analisar, por exemplo, se ele estudou durante esse tempo de prisão, porque hoje já é possível você conseguir abater tempo de pena pelo estudo, além do trabalho. Mas tem um outro entendimento que também é possível, no sentido de que esse tempo que já foi cumprido de prisão provisória, ele fosse descontado dos 8 anos e 10 meses e 20 dias, para que ele já imediatamente pudesse progredir para o regime semiaberto. Tem um dispositivo do Código de Processo Penal, no artigo 387, parágrafo 2º, que permite essa interpretação. Então, já poderia, desde já, estar vamos colocar liberdade plena, mas em regime semiaberto, que seria liberdade durante o dia e recolhimento noturno. Como no estado de São Paulo, que é onde o ex-presidente reside, tem um déficit de vagas no regime semiaberto,
em geral, assim, muitos juízes concedem a possibilidade de o preso permanecer em recolhimento domiciliar noturno. Então, ele poderia ficar na sua casa durante a noite, né? Em vez de estar numa colônia penal. Anderson, muito obrigado por sua participação e a gente vai continuar acompanhando o trabalho da defesa do Lula e esperando o dia que a justiça será feita. Enquanto acontecia tudo isso no STF, a Câmara dos Deputados teve uma sabatina sobre os vazamentos trazidos à tona pelo The Intercept Brasil. E se você também assistiu, como eu e o Iago assistimos, você deve ter tido a certeza de que há algo de podre nessa história. Pois é, Larissa, em vários momentos ficamos sem saber o que dizer. Glenn Greenwald, jornalista do The Intercept Brasil, foi convidado pela oposição para falar sobre a série de denúncias que estão desmoronando contra Moro, com perdão do trocadilho. O Glenn, não sei se você sabe, Iago, mas ele já ganhou o principal prêmio de jornalismo do mundo. E ele vive há 15 anos no Brasil. Ele enfrentou, E não só com convicção. sim, com provas, cada um dos questionamentos dos parlamentares sem perder a lisura que faltava aos raivosos membros da bancada governista presente. Mais uma vez, Glenn reiterou o que dizem as matérias de denúncia. Moro era o chefe camuflado dos procuradores e fingia ser imparcial. Eu separei pra gente o que foi, pra mim, a melhor parte da sessão. E se ao contrário, se tem evidência que eu cometer crimes, eu deveria ser preso independentemente do fato de que eu fiz coisas boas para esse país. Mas agora estou ouvindo do partido do governo a mesma mentalidade que eles estão acusando o Partido dos Trabalhadores tem. Sérgio Moro fez coisas muito boas para esse país. Ele botou criminosos na prisão. O fato que Sérgio Moro fez coisas boas para esse país não significa que ele tem o direito de quebrar a lei, ser corrupto, quebrar o código de ética e fazer qualquer coisa que ele quiser, porque o fim dele não justifica os meios que ele usou. Já pra mim, a melhor parte foi essa, uma resposta à deputada do PSL. Solta aí. Começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Confusões à parte, foi um momento importante para reforçar a tese de parcialidade da Operação Lava Jato. E como o Glenn falou, vem mais coisa por aí a qualquer momento. Fiquem atentas. E o que você não pode deixar de saber. Lobo em pele de cordeiro é como podemos chamar o relatório da Previdência, apresentado na comissão especial pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB. De bom pro trabalhador, o novo texto não tem nada. Ele mantém retrocessos e tira direitos, igualzinho à reforma da Previdência de Bolsonaro. Lá no nosso site, a gente reuniu as principais notícias sobre os retrocessos que permanecem na proposta. Acesse pt.org.br e procura por, abre aspas, relatório Previdência, fecha aspas. Você vai encontrar uma série de reportagens e matérias que explicam tudo o que a gente está falando aqui. Lari, você já assistiu ao documentário Democracia em Vertigem? Assisti sim. O que você achou? Eu senti muitas coisas. Senti raiva, senti saudade, senti revolta. O recorte que a Petra Costa fez e como ela organiza a cronologia dos fatos é coisa de mestra. Eu gostei muito de como ela misturou a história dela com a história do Brasil. Acho que vale demais a pena assistir. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Então, fica aí a indicação para você ter o que assistir nesse final de semana. Depois, comenta nas nossas redes o que vocês acharam. A gente volta na próxima sexta. Tchau, pessoal! Tchau!